Oi, gente, eu aqui de novo. Então, vamos lá para os meus testemunhos. É, então, quando eu tava ali na fase de namoro ainda, de namoro, eu trabalhava como corretora e aí eu comprei um apartamento pra mim. Só que ele ainda tava na planta e aí na época o meu ex-marido, né, ele passou no concurso. E esse concurso que ele passou, a gente precisava ir embora pro Rio de Janeiro. Aí, com que grana que a gente ia pro Rio de Janeiro, né? Aí o que aconteceu? Eu falei assim, então eu vou vender meu apartamento. Aí eu peguei e fui lá, vendi o apartamento, pegamos a grana, fomos embora pro Rio. Só que passados 6 meses lá no Rio de Janeiro, isso tá, gente, foi antes lá de quando a gente separou, de tudo que aconteceu. Mas é só pra, eu tô falando essa parte só para que vocês possam entender agora essa bênção que aconteceu na minha vida de agora. Enfim, veio esse apartamento, vendi, fomos pro Rio, depois voltamos. E aí tá, depois dessa volta do Rio, passados mais ou menos 1 ano e meio, eu acho, foi quando toda a história lá do divórcio aconteceu, tá? Então, pra vocês terem uma ideia. Aí, então, quando foi em setembro, lembra que eu falei pra vocês que eu tenho um lance de setembro, número 7. Normalmente, tudo na minha, assim, não tudo, né, mas os pontos mais importantes da minha vida acontecem sempre no mês de setembro. Setembro foi quando minha mãe faleceu, setembro foi quando teve o divórcio, setembro foi quando eu passei por um processo muito doloroso com o último relacionamento. Setembro foi quando Deus me abriu a porta para comprar meu apartamento. Então, assim, foram bênçãos sobre bênçãos sempre nesses meses de setembro. E quando deu 7 anos quando deu 7 anos foi que eu tava casada, foi quando a gente separou. Aí agora, depois de 7 anos que minha vida, foi quando eu comprei agora meu apartamento. Então, assim, eu tenho muito essa questão, assim, do 7, de setembro, enfim. Aí, quando foi agora, em setembro de 2023, isso, em setembro de 2023, tinham quase 2 anos que eu tava tendo um relacionamento, ia fazer 2 anos, que eu tava tendo um relacionamento com um carinha muito legal, só que chegou algumas situações que foram acontecendo e que Deus já havia falado pra mim que nós não iríamos ficar juntos. E eu teimosa, fiquei, não, vai forçando a barra, né? E aí, Deus começou a me dar sinais desse relacionamento, que não ia dar certo. Aí ele foi e falou comigo em abril de 2023, que era pra gente parar com isso, com esse relacionamento. E aí eu falei, aí eu fiquei meio assim, tentei, conversei ainda com a pessoa, né, com ele e tal. E aí a gente, não, vamos tentar, vamos ser só amigo mesmo e tal, vamos seguir. Não deu certo. Aí ficamos aquele nosso relacionamento. Passou-se mais uns 4 meses, Deus falou comigo de novo. E aí eu só lembrei, gente, não sei se vocês conhecem aquela história na Bíblia que fala, eu não lembro agora, que fala sobre a jumenta, que o servo de Deus foi tão teimoso, que não era para ele ir para um lugar, que Deus falou para ele que não era para ele ir, e o cara falou que ia. Aí ele pega a jumenta dele e vai para esse lugar. E Deus falou, cara, não é pra tu ir. Aí esse cara vai. Aí o Deus usa jumenta pra falar com ele. Aí Deus, aparece um anjo que só a jumenta vê. Aí a jumenta para. Aí, nisso que ela para, o cara que não era pra ir, bate na jumenta.
Aí o anjo, aí a jumenta vai pro outro lado, só que o anjo bloqueia o outro lado. Aí ela para. Aí, como o cara não tá vendo que tá rolando, que tem um anjo na frente da jumenta, aí ele bate de novo na jumenta. Aí, na terceira vez que ele vai bater na jumenta de novo, porque o anjo parou no meio do caminho pra ela não ir. Porque Deus já tinha falado com o cara lá, com o servo dele, que não era pra ele ir. Aí a jumenta, aí ele teimoso vai. Aí a jumenta por 2 vezes não vai porque o anjo tá na frente dela, não tem como ela ir. Aí quando ele vai bater de novo na jumenta, a jumenta fala com ele. Fala, meu servo, meu senhor, né, meu senhor, por que o senhor bate em mim? Eu que sempre fui leal a ti. Aí ele, meu Deus do céu, a jumenta tá falando comigo. E aí ele entende. Aí que não era pra ele ir. Só que aí, no final ali da história, Deus pega e fala, não, tá, vai, mas faz desse jeito. Aí ele obedece. Mas ele precisou fazer a jumenta falar com o servo dele. Olha só que loucura. Mas foi o que aconteceu comigo. Porque Deus já tinha falado pra mim que esse relacionamento não ia dar certo, que não era pra continuar com esse relacionamento. E eu teimei uma vez. Teimei 2 vezes. E aí, na terceira, Deus me deu um sonho. Lembra que eu falei dos sonhos? Que Deus fala muito comigo com sonhos? Aí ele foi e me deu um sonho. Aí ele me deu um sonho que, nesse sonho, tava eu e esse cara, que tinha um relacionamento. E aí, nisso, a gente tava num lugar, num ambiente, não tinha muitas pessoas, e tinham 3 ou 4 caras, assim, tipo, numa fila. Aí eu tava parada, aí vinha um cara pra tentar me falar comigo. Só que esse cara que tava comigo não deixava o carinha chegar perto de mim. Aí quando um tentava vir, ele ia no meio, aí esse cara sumiu. Aconteceu com o segundo, com o terceiro, o mais perto, o quarto foi o que mais chegou perto de mim. Tipo assim, me deu como se fosse um cheiro assim no pescoço, sabe? Tipo, ele chegou perto do meu pescoço. Só que esse que tava comigo, a gente tava ali tendo algo, né? Ele não deixou. Só que nessa hora, nem me importei muito no sonho, não. Tava tudo certo, beleza. Só que no mesmo sonho, de repente a gente tava conversando, e atrás de mim tinha uma porta. E aí, ele tava conversando comigo, e de repente chegava uma moça, uma garota. E eu olhava pra ele. Gente, tá. Aí ele pega e fala assim pra ela, não se preocupa, ele tá dormindo. Aí nisso, na hora, no sonho, eu me toquei. Eu falei, gente, ele já tá com outro, ele tá com a menina e não me deixa seguir a minha vida, como assim? Não, eu fiquei puta no sonho. Aí nisso, ele pega e fala, não se preocupa, ele tá dormindo. Só que no sonho, Deus me deu o entendimento de que quem tava dormindo era o filho dela. Ele me deu a idade exata e me falou se era menino ou menina. Eu não vou falar aqui no vídeo, mas ele me falou se era menino ou menina. Aí ele me falou que era a idade, se era menino ou menina, e na hora eu sabia, tipo, meu Deus. E a menina do sonho, que ele falava com ela, eu conseguia ver ela descritinho, assim, ó, descritinho. Cor de cabelo, tamanho de cabelo, altura, tudo, tudo, tudo. Aí, tá. Quando foi no outro dia, eu acordei. E eu lembrei do sonho. Aí Deus chegou pra mim e falou assim, você vai contar pra ele do seu sonho. Aí eu falei, oxi, como assim contar? Pra que eu vou contar do meu sonho? Você vai contar pra ele, você vai me obedecer. Eu falei, então tá bom, né? Estou sendo obediente. Tenho buscado obedecer ao Senhor. Fácil? Não, mas tenho buscado. E aí, contei. Quando eu contei, ele não falou nada. Tipo assim, ele brincou e tal, não sei o quê. Mas o que aconteceu? 30 dias depois, como ele viu que eu já estava sabendo que ele estava com alguém, sim, ele estava com alguém. Aí, só que ele achou que alguém tinha contado pra mim, porque o que eu contei pra ele, da menina, como ela era, e que tinha filho, da idade, de tudo, cara,
não tinha ele achou que eu tinha inventado o sonho porque alguém tinha me contado. Só que não, Deus tinha me contado. Deus usou o jumento para falar comigo. Aí, tanto que quando ele foi me contar, que ele já não estava mais aguentando mais, ele estava vendo que a situação estava, né, já ia dar ruim. Aí ele pegou e me contou. Aí chegou e falou assim, mas ninguém te falou nada? Fulano não falou nada pra você? Eu falei, não. Aí eu falei, cara, já tinha pessoa sabendo. E eu aqui, trouxa. Meu Deus. Aí nisso, por fim, eu sofri muito, muito mesmo. Eu gostava muito dele, muito dele. Eu acho que eu sofri mais do que do meu primeiro namorado, quando eu me divorciei. Em termos de sentimento, sabe? É porque a gente tinha uma relação, uma química, uma amizade muito surreal. A gente nem precisava andar de mão dada, nem nada. As pessoas já olhavam a gente um perto do outro, já, cara, vocês têm alguma coisa. Tinham pessoas que queriam até orar pela gente, pelo nosso casamento. E nem conheciam a gente, enfim. Então, então, nesse processo, eu me machuquei muito. Me machuquei muito mesmo. E aí, nisso, Deus chegou pra mim e falou assim, minha filha, lê o livro de Esther. Aí eu falei, tá, né, vou ler o livro de Esther. Eu já tinha lido o livro de Esther antes. Só que dessa vez eu li de um jeito diferente. Na verdade, a palavra de Deus, ela sempre se transforma. Toda vez que você for ler uma palavra da Bíblia, ela nunca vai ser igual. É incrível. E principalmente quando você vai gerando esse relacionamento íntimo com Deus, ele vai te dando clareza. Às vezes tem textos na Bíblia que não faz sentido nenhum quando você lê. Só que depois você vai entender o que é. Aí você fala, caraca mesmo, olha só. Aí eu fui ler a história de Esther. De uma forma breve, Esther tinha um tio chamado Mordecai. Ele soube que o rei Xerxes estava escolhendo uma nova rainha para ele. E aí, ele pegou a Esther e levou até eu acho que é o eunuco, que cuidava das princesas escolhidas, que estavam fazendo tipo um processo de beleza para se chegar até o rei Xerxes, para que o rei Xerxes escolhesse essa princesa, que ia se tornar essa princesa que ia se tornar uma rainha. Só que detalhe, essas meninas estavam sendo preparadas para serem levadas até o rei Xerxes. Elas não poderiam chegar de qualquer jeito, minhas queridas. Olha o detalhe aí. Havia um processo, havia um procedimento. Que procedimento era esse? Ficar 1 ano em preparação. 6 meses elas eram perfumadas, eles davam banhos. E durante outros 6 meses elas eram preparadas com vestimentas. Então, tinha todo um preparo, todo um processo de exatos 1 ano para que elas pudessem chegar até o rei. Para que aí ele pudesse recebê-las ali no trono real dele para escolher quem ia ser a rainha. E aí o que acontece? Deus falou comigo. Só que quando ele começa... Por que eu tô falando essa história? Não é para falar do relacionamento. Mas eu achava que quando eu comecei esse processo com Deus, esqueci o nome da palavra agora. Não é jejum. Também não é processo. Enfim, quando eu comecei esse momento com Deus, eu achei que era voltado para o meu relacionamento com o homem, né? Com os homens. Com algum homem, para Deus trazer uma pessoa certa para mim, um prometido. Aí Deus falou para mim que era para eu ficar 1 ano. Ele usou a história de Esther, falando comigo, para que eu ficasse 1 ano, sem ficar com ninguém, sem olhar para ninguém. E me tratar como se eu estivesse com alguém. Tipo, se passasse algum cara na rua ou alguém falasse alguma coisa, eu me comportasse como uma mulher que tem um compromisso. Eu já tenho um compromisso com alguém. E aí eu comecei esse processo de 1 ano. Isso começou em setembro de 2023 e terminou em setembro de 2024, ano passado. E aí, quando terminou,
Deus me deu o outro entendimento. Ele pediu para mim ler Esther de novo. E aí foi quando ele chegou para mim e falou que o que eu estava fazendo não era para me guardar para alguém, mas que eu começasse a ter uma atitude de princesa, de filha de Deus. Porque uma princesa, ela tem um certo comportamento. Uma filha de Deus, ela tem um certo comportamento que eu não estava tendo. No meu falar, no meu agir, no meu comportar, nas minhas atitudes. Eu comecei a ter, mas não era ainda como Deus queria que eu estivesse. Tanto que eu tinha recebido até um vídeo de uma amiga que ela falava assim, você todos os dias ora pedindo para Deus, Deus me dá um príncipe assim, assado, que ele goste disso, goste daquilo, que ele me honre, que ele não sei o quê. Mas e você? O que você está sendo ou fazendo para ser o que você está pedindo para Deus que esse seu futuro príncipe seja? Porque assim, no vídeo que eu vi, tá, gente? Ela até fala isso e faz muito sentido. Tu acha mesmo que Deus vai te dar um príncipe, que também é filho dele, só para lembrar, para uma mulher que não está tendo uma atitude como filho ou princesa de Deus? Não vai mesmo. Porque assim como nós podemos sofrer, como eu sofri, e não foi só uma vez, os homens também podem sofrer. Eu já vi homens sofrendo. Tanto que esse último relacionamento que eu tive, desse sonho que eu contei, ele já passou por um relacionamento muito difícil, do qual ele sofreu muito. Ele foi muito machucado. Então, não somos só nós mulheres que somos machucadas, que passamos por momentos difíceis e dolorosos. Os homens também passam. Então, e aí? Como é que eu estava me preparando para esperar uma pessoa para mim, a pessoa que eu queria, que eu tinha pedido para Deus? Porque quando Deus falou para mim ficar um ano, eu fiz uma cartinha. Aí eu fiz uma cartinha, falei para ele todo o jeitinho que eu queria, as características do meu príncipe. E aí tem um detalhe. Quando foi em setembro que ele me deu aquele sonho, que tudo aconteceu, em finalzinho de setembro, ele me deu... Mentira, o sonho ele me deu em julho. Aí quando foi em agosto, o carinha que a gente estava junto, falou pra mim que o sonho era de verdade, que era real. E aí eu ainda tentei ficar de boa com ele, mas não rolou. Tipo assim, não sei, tipo, ser amiga, tá tudo ótimo, mas não tava nada ótimo. Aí quando foi dia 3 de setembro, foi quando eu parei mesmo de falar com ele. E quando foi em 3 de setembro, Deus me deu um outro sonho. Aí ele mostrou pra mim o meu prometido. E ele me deu o nome dele. E aí, ele falou que eu podia esperar. Só que mas na minha espera, eu precisava me preparar para ele. Aí eu vinha me preparando, tô me preparando. Então eu tô indo aí pra dia 3 de setembro agora, de 2025. Vai fazer 2 anos que eu tô à espera. Estou me guardando para o meu prometido. É estranho até falar isso, mas estou. E eu não me sinto envergonhada, me sinto valorizada, me sinto honrada, porque não é porque eu tenho 39, 40 anos que eu não posso, e já tenho 2 filhos, que eu sou divorciada, que eu não posso esperar o meu príncipe encantado, o meu príncipe que vem de Deus, o meu príncipe que foi gerado no coração de Deus para mim, e que com certeza eu também estou sendo gerada lá no coração dele. Então, assim, eu sei que a palavra de Deus diz que há tempo para tudo, de colher e de plantar. E na palavra dele também fala que tem o tempo de amar. E eu sei que esse tempo do meu amor e do meu amor para com essa pessoa que Deus está reservando para mim, vai vir no tempo certo. E quando esse momento chegar, não vai ser um testemunho que vai engrandecer enormemente o nome de Deus. As pessoas vão ver, além do que elas já veem na minha história, o quão grande é o Deus o qual eu sirvo. E eu busco todos os dias servi-lo da melhor forma possível.
Eu não sou perfeita, nunca vou ser, mas eu busco a cada dia dar o meu melhor para Deus. E não é fácil, porque tem 3 pontos que Deus me pediu. A cada mês, a cada momento, Ele vai me dando palavras, que é para que eu trabalhe essas palavras dentro da minha caminhada com Ele. E as 3 últimas que Ele me deu foi julgamento, obediência e submissão. Gente, as 2 de obediência e submissão, ultimamente elas são até mais fáceis. Por quê? A obediência, depois de tudo que eu passei, cara, eu tô sendo uma filha obediente, viu? Porque depois de tudo que eu passei, o que Deus fala, faz, eu faço. Não faz, eu não faço. Então, assim, Deus, Espírito Santo, me guia. Você acha que eu devo fazer, que eu não devo fazer? E eu vou lá e tento ao máximo seguir. Às vezes é muito difícil. Mas, ai meu Deus, tá, Deus, vou fazer. A parte da submissão, gente, deixa eu contar. Essa parte, submissão, não é para qualquer um. Porque eu falando essa palavra hoje tá tranquilo. Mas se fosse a Roberta de alguns tempos atrás, não muito tempo, a Roberta até do ano passado, talvez, não entendi essa palavra submissão. Essa palavra submissão eu vou falar no outro vídeo, de outro testemunho, porque é algo muito importante, que nós mulheres, filhas de Deus, princesas de Deus, precisamos entender. Que quando a gente entende isso, muda muito a nossa história, muda muito o nosso relacionamento. Muda muito o nosso relacionamento conosco, com o nosso casamento, com o nosso futuro relacionamento, até com os nossos filhos, sabe? O que você vai passar para os seus filhos, principalmente filhos quando são homens. Tipo, por exemplo, eu tenho 2 meninos, como eu falei, né, nos outros vídeos. Mas é até diferente passar isso para eles entenderem o que é. E hoje eu tenho uma filhada, então passar isso também para ela, né? Dentro do olhar de Deus, que é diferente do olhar do homem, né? Como eu falei no início do vídeo, e a própria palavra de Deus fala, as coisas de Deus são loucura para os homens. Mas é isso, meu testemunho. Eu tenho vários, depois eu vou contar outros. Desculpa pelo vídeo assim, mas é porque como chegou o momento de compartilhar, eu espero ter entregue o meu melhor, assim, para Deus, e é sempre para Ele, por Ele, não é para mim. E depois eu vou dando outros testemunhos, mas essa parte de julgamento e obediência e submissão é o que Deus tem trabalhado muito hoje em mim. Aí você fala, Roberta, parte de julgamento, como assim? Julgar, gente, não é só o fato de falar de alguém, tipo assim, você julgar uma situação, mas é falar mal de alguém. E isso tá todos os dias da nossa vida, principalmente para nós mulheres. Gente, nós mulheres somos difíceis, viu? Misericórdia, Senhor. Deus, só Deus na terra. Porque, imagina, um exemplo, você tá na academia e aí de repente tem uma mulher lá que chega, gata, aquelas mulheres gatas, sabe? Bonitona, 4x4, terraça, a bunda lá em cima, o peito aqui assim, a barriga travada. Aí vem com aquelas roupas. Tem umas mulheres que vêm com umas roupas pra mostrar ainda mais que elas são gatas. Elas já são gatas, não precisavam disso, gente. Mas enfim, qual é a primeira coisa que você pensa? Não é isso que eu acabei de falar. Você fala, nossa, que mulher vulgar. Nossa, que não sei o quê. Eu falo o que eu falei, tá? Eu já falava e ainda falo, mas é uma luta, tá, gente? É uma luta. Quando eu vejo uma mulher assim, eu já penso em pensar. Aí eu falo, Senhor, livra-me de mim mesmo, Pai. Livra-me de mim mesmo. Porque Deus me deu uma oração recentemente. Porque eu sempre orava para Deus assim, Pai, livra-me dos meus inimigos. Aí um dia Deus chegou para mim e falou assim, mas por que eu vou livrar você dos teus inimigos? Eu posso até livrar você dos seus inimigos, mas a sua vida vai continuar a mesma. Aí, ué, Pai, como assim? Porque se eu livrar você dos seus inimigos, ainda sobra você. Você é a sua pior inimiga. Você é que leva mágoa para dentro do teu coração. Você é que leva falta de perdão para dentro do teu coração. Você é que leva rancor, ódio, inveja, soberba para dentro do seu coração. Não são as outras pessoas. Eu posso muito bem chegar aqui e tirar todos os sentimentos ruins que as outras pessoas colocam sobre a sua vida
toda inveja, todo trabalho, sei lá. Qualquer espírito de maligno eu tiro da sua vida. Mas e você? O que você tem feito por você? Porque você quer julgar todo mundo. Lembre-se, aí Deus chegou para mim e falou assim, lembre-se, com o mesmo peso que tu julga, tu serás julgado. Eu falei, vixe, Deus. Eu falei, entendi, pai, eu entendi. E não é fácil, não é fácil. Porque a partir do momento porque muitas das vezes você quer estar numa roda de amigos, ou de colegas, ou de conhecidos, você quer estar numa roda ou numa mesa, e aí começam a falar de alguém. Ah, mas só estão falando. Julgamento. Fofoca. A palavra de Deus diz que Deus abomina a fofoca. Gente, fala. Que quando a gente fala assim, ai meu Deus, tem uma fofoca pra te contar. Você, ai meu Deus, conta. E aí, se a pessoa não fala, você fica morrendo de vontade de saber. Cara, é muito difícil. E principalmente pra gente, nós mulheres, que a gente adora uma fofoca. Não adianta chegar aqui e pagar de santa, porque... Então, assim, eu tô lutando diariamente em referente a isso. Quando alguém vai falar mal de alguém, cara, eu já saio correndo. Porque eu sei que se eu ficar, eu vou querer saber da fofoca. Então, não, eu já saio correndo. Então, é um trabalho muito grande que Deus tá fazendo nessa parte da minha vida. Porque eu pedi pra Ele. A partir do momento que você pede algo pra Deus, esteja preparado para receber e ouvir dEle. Porque muitas das vezes o que você pede, existe um processo, existe um tratamento a ser feito dentro de você para que você possa receber aquilo que você pediu. Então que muitas das vezes aquilo que você vai passar não é fácil. E a palavra de Deus em nenhum momento falou que a nossa caminhada com Ele seria fácil. Mas Ele falou que sempre estaria conosco. E que nunca nos deixaria faltar nada. Nada que viesse dEle. Porque às vezes a gente... entende que Ele tem que nos dar tudo por ser nosso Pai, mas não é. Nós, como pais, sabemos o tempo certo de dar as coisas aos nossos filhos, a idade certa, o tempo certo. Hoje, meu filho, um tem 14 e o outro tem 9. Eu não vou dar para eles uma chave de carro para eles saírem andando de carro por aí, porque eles não têm idade. Eles nem sabem dirigir ainda. Mesmo que eu ensine, eles aprendam, eles não podem. Primeiro que é contra a lei. Então, estaria infringindo a lei. E por estar infringindo uma lei, que mesmo que seja uma lei dos homens, a palavra de Deus fala sobre isso. Então, eu estaria desobedecendo um princípio de Deus. Então, a cada dia mais eu tenho buscado ver os princípios de Deus. E ver os princípios dele não é fácil. Mas eu te falo que se você, a cada dia, buscar um relacionamento verdadeiro com Deus, você vai conseguir. Você vai gerar esse relacionamento maior e maior e mais íntimo. Você vai querer mais e mais. Você vai sentir sede de querer ter mais a palavra de Deus, de ter mais essa intimidade, de querer falar para as pessoas dele. Tudo na sua vida vai ser que agora querer falar da vida sobre Deus. Uma frase que eu vi uma vez é que fale muito de Deus, exageradamente. Fale pouco de você, pouquíssimo, e saiba com quem falar. E não fale nada da vida das outras pessoas. Pois não cabe a nós, mas cabe a Deus guardar, livrá-las ou tratá-las. É com Ele. Da mesma forma como Ele nos trata, nos cuida, Ele faz mesmo para com as outras pessoas. Então, gente, é isso, princesas. Logo em breve vou contar outros testemunhos, quem sabe o testemunho do meu prometido, algumas amigas, algumas pessoas que Deus me direcionou a falar, sabem o nome, e com certeza algumas pessoas não acreditam, outras até acreditam, mas o mais importante é que eu acredito e eu confio na promessa que Deus fez para mim, que Deus já fez muitas promessas, e que Ele já cumpriu sobre a minha vida e a vida dos meus filhos. E eu tenho vivido cada dia mais essas promessas. Então é isso. Um beijo. Fica com Deus.